Primeiramente, bom dia, independente do horário que você esteja vendo, né? No caso, boa tarde ou boa noite. O tema do nosso trabalho é potássio em taxa variável. Pode passar. Bem, o nosso grupo é composto por mim, Matheus Efraim, pelo Hugo, pela Jéssica e também pelo Wesley. Bem, hoje, nessa aula, nós vamos tentar passar de forma a mais clara possível os conceitos da agricultura de precisão, e aí a gente vai ter uma noção básica sobre a adubação de potássio em taxa variável. Primeiramente, a gente tem que saber o que é agricultura de precisão, né? Então, o que a gente precisa saber, como que vai ser, e aí a gente vai ver agora no próximo slide com o nosso companheiro Wesley. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que todo mundo estiver assistindo. Podemos definir, no caso, a agricultura de precisão como um conceito de manejo diferenciado de lavouras, né, no caso, ou tanto lavouras ou também pastagens, que já está sendo incrementado essa nova tecnologia, para poder. Ele considera, no caso, as desuniformidades presentes nas áreas e busca melhor explorá-las, visando os retornos econômicos e sustentáveis. No caso, esse manejo diferenciado seria o quê? Atualmente, na agricultura convencional, a gente trabalhamos com médias, né? No caso, vamos fazer uma amostragem de um talhão, faz aquela amostragem considerada uma amostragem média, a média daquela amostragem. E a partir disso, ele considera toda a área como homogênea. Ou seja, a partir disso, a quantidade de calcário vai ser uma quantidade fixa, homogêneo, o valor homogêneo àquela área, né, correspondente, de adubos, fertilizantes e outros insumos que seriam colocados nesta área. Mas a gente sabe que no mundo nada é homogêneo. Ou seja, manchas pode ter, cada um centímetro pode ter uma mancha diferente, de um tipo de solo, uma qualidade biológica, física, química totalmente diferente. Ou seja, em questão de 1 metro você pode ter um solo bom, com uma fertilidade boa, e 1 metro depois, 2 metros, já tem uma mancha de solo considerado mais fraco, com uma fertilidade menor. Sendo assim, a agricultura de precisão ela visa este conceito, visa trabalhar nessas desuniformidades. Claro que não dá para ficar 100%, em questão econômica, né? Você não tem como fazer uma análise a cada 1 metro. Então a gente trabalha com padrões correspondentes que visa tentar balancear uma questão econômica, um retorno econômico, mas também mais sustentável. Você vai tentar aplicar de uma forma mais sustentável o insumo, melhor dizendo. Um local que você iria aplicar numa média, vamos supor que você vai aplicar ali 1 tonelada por hectare, vai ter local que você aplicaria meia tonelada, local que você não aplicaria, e local talvez que você aplicaria 2. Tentando, desta forma, obter uma produção homogênea, ou melhor, uma melhor produtividade desta área. E, principalmente na parte econômica, né? A gente sempre visa, por mais que a agricultura tenha todos os seus parâmetros, a gente visa o quê? A gente visa o lucro. Ou seja, quanto mais lucro um produtor tiver, melhor, né? Ele tem mais ânimo para poder continuar mexendo na área. Aí tem que analisar toda essa questão econômica. Conforme foi dito pelo professor Molim na aula de segunda-feira, você tem que analisar desde o princípio a área. Não adianta você pegar uma área que você sabe que você pode fazer tudo que você pode conseguir fazer nela, se ela não vai te dar uma produtividade que visa esse investimento. Ou seja, a agricultura de precisão também visa isso. Você tem que fazer uma primeira pré-análise de todos esses fatores. No caso, né, como eu disse, essa desuniformidade ela pode ser relacionada com as manchas de solo, fertilidades, fatores físicos ou químicos, água, pragas e doenças e outros. E aí que vai uma das nossas vantagens da agricultura de precisão, conforme as principais também que eu já tinha dito anteriormente. Ela minimiza os riscos da atividade agrícola, facilita a tomada de decisões e detalha os dados sobre a lavoura. Além disso, você tem uma economia de insumos, um aumento da produtividade, como eu havia dito, e você vai melhorar a gestão do negócio, porque você vai ter um cálculo melhor com a produtividade que você vai ter,
um lucro, se é compensatório você fazer aquilo ou não. Nisso você terá as vantagens. Aí, com isso, a gente visa o que é agricultura de precisão a gente utiliza para poder mexer com isso, no caso, né? O que pode ser utilizado que visa trabalhar desta forma. Atualmente, um dos principais dispositivos da agricultura de precisão seria o quê? Piloto automático, sensores, distribuidores de insumo em faixa variável, os drones imageadores, principalmente para a questão dos níveis de NDVA, e os monitores de colheita. Essas são as principais ferramentas básicas que temos atualmente na agricultura de precisão. Sendo assim, isso irá resultar na forma de você trabalhar, que você vai poder conseguir trabalhar. Além disso, também, não foi citado, mas também temos os equipamentos GNSS, né, de geoposicionamento, que são, acho que, a principal ferramenta e o fundamento da agricultura de precisão. Mas a partir disso, abordando mais para o ponto do nosso trabalho, né, qual que é a função do caso do potássio? Por que esse nutriente é tão importante para as plantas e por qual motivo, né, fazer ele de forma mais eficaz, a aplicação dele? Esse potássio ele ativa sistemas enzimáticos. Como todos sabem, potássio ele não faz parte do sistema estrutural da planta, somente em sistemas enzimáticos. Ele atua na fotossíntese, regula a abertura estomática, né, entre ele e o cálcio, abertura e entrada e saída de água, promove o turgor das paredes celulares, como já junto com a abertura estomática, né, pela entrada e saída de água das células, regula a translocação do nutriente na planta, pois como é ele que, além da água, junto com outros nutrientes que entram na controlação dos estômagos, e também na absorção pelas raízes, e promove a absorção de água, como eu já tinha dito anteriormente. Na planta, como é que é a sua interação nele? Ele no solo, ele é móvel, pode ser facilmente perdido por lixiviação, ou seja, se não tiver um manejo adequado de solo, você irá rapidamente perder esse potássio, por isso é necessário talvez fazer parcelamentos, ou se você jogar tudo, fazer os parcelamentos, que se jogar tudo de uma vez só, você vai perder ele para o solo. E na planta ele é móvel, ou seja, se a planta ele vai ter esse nutriente nela, a partir do momento que ela começar a entrar em senescência nas partes mais velhas, ela vai translocar esse nutriente para as folhas mais novas ou para os frutos ou flores, que são as partes reprodutivas, que requerem uma demanda maior do nutriente para elas. Sendo assim, como ele é móvel, ele vai sair dessas partes velhas e translocar para a parte mais nova da planta. Aí, a partir disso, quais seriam os sintomas de deficiência do potássio nas plantas, né? O que a gente poderia acusar como essa deficiência? Ou as famosas manchas que a gente vai ver nas lavouras. O acamamento das plantas, né? Elas não vão ter um sistema, por mais que não atuem no sistema estrutural, mas ela tem enzimas que são importantes para esse sistema estrutural. Ou seja, ela vai ter uma inibição do crescimento de raiz e também da planta. Além disso, vai ter a clorose das folhas mais velhas, como eu disse, é um nutriente móvel. Ele, nas folhas mais velhas, será apresentado os primeiros sintomas. Vai ter necrose na borda das folhas, indo sentido às nervuras. Um atraso na floração, porque por mais que ele vai translocar esse nutriente, mas não vai ser a demanda ainda necessária que a planta precisa. E uma redução no crescimento dos frutos. Beleza. Mas, conforme o Wesley citou para a gente, a taxa variável ela tenta vir dessa forma. Ela vem aliada com a agricultura de precisão para a gente conseguir melhorar essas questões que foram relacionadas por ele. Mas o que seria essa taxa variável? Essa taxa variável, ela nada mais do que reconhecer, né, que dentro de cada talhão a gente tem essas especificidades diferentes. Dentro de cada local, a gente tem essa variabilidade. Então, dentro disso, a gente vai propor para o produtor rural que a gente consiga fazer essa adubação de forma distribuída dentro da área dele, de maneira que seja igualitária e seja pontual para cada região. Então, dentro de cada região,
a gente vai fazer essa distribuição de adubo, que no caso do nosso trabalho aqui é potássio. Ela melhora a fertilidade do solo? Essa é uma pergunta, assim, bem capciosa, né? Porque a taxa variável vai melhorar a fertilidade. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa relação. Mas, claro, se a gente tomar como base que a área em si vai ter um manejo específico, né, que vai ter um tratamento diferenciado para aquela determinada região, para aquela determinada área, a gente pode induzir podemos induzir que teremos sim um ajuste técnico, né, de fertilidade no solo naquelas regiões. E se a gente tem um ajuste técnico para aquelas determinadas regiões, posteriormente a gente vai conseguir uma maior fertilidade do solo e que posteriormente, possivelmente, a gente vai aumentar a nossa produtividade por conta de N elementos que nós trabalhamos e que nós trouxemos de pontualidade para aquela área, entendeu? Olha aqui um dado que a gente trouxe da Conab, sobre fertilizantes. Os fertilizantes, eles podem representar mais de 40% das despesas de custeio da lavoura, de acordo com as estimativas de custo de produção da Conab. Quando a gente tem os principais nutrientes, vamos supor, nitrogênio, fósforo, potássio. O potássio, hoje está custando em média R$ 1.796 a tonelada. A gente teve um aumento aí de 29% do último ano para agora, entendeu? Então, assim, custa muito caro. Fertilizante é muito caro. Então, é difícil para o produtor ele gastar com o fertilizante. Então, se ele custa tão caro, a gente precisa adotar técnicas que nos ajude a economizar, técnicas que nos ajude a desperdiçar menos, concorda comigo? Então, assim, quando a gente aplica a taxa variável, então a gente está economizando dinheiro, a gente está, vamos supor, está economizando tempo. Então, o nosso tempo é dinheiro. Então, para o produtor rural, isso é muito vantajoso. Mas por que aplicar potássio em taxa variável? Porque é legal? Né? Fica essa pergunta aí. É legal a gente aplicar a taxa variável? Eu acho legal, é uma coisa bacana, né? Aplicar em taxa variável. Mas por quê? Essa adoção dessas técnicas de agricultura de precisão, ela se destaca aí entre os agricultores, né? Entre essa otimização desses recursos, que ela visa enfatizar o aumento, né, da produtividade. E assim, com esse aumento dessa produtividade, nós temos o aumento, né, da nossa produtividade e a gente reduz o custo de produção. Então, reduzindo o custo de produção, para a gente é muito eficiente. O produtor rural é muito eficiente, é muito bom para ele produzir bem com menos dinheiro empregado naquela área. Então, não é só porque é legal que a gente faz aí a aplicação de potássio em taxa variável, tá bom? É porque a gente tem economia de dinheiro, economia de tempo, a gente tem aí uma gama de características positivas muito boas. É claro que demanda um trabalho maior, que demanda, assim, uma sabedoria maior, assim, por parte do produtor rural e até mesmo do técnico, porque demanda um conhecimento mais aprofundado de determinadas coisas, mas só que depois, quando a gente vê o resultado futuro, é algo extremamente relevante e bom. Agora vamos fazer aqui um esqueminha na nossa cabeça, vamos tentar aqui montar uma linha de raciocínio de como é feito a taxa variável. Vamos tentar colocar isso na nossa cabeça. Vamos imaginar uma área. A gente delimita essa área, né? Nós temos o tamanho dessa área. No caso que eu trouxe hoje, 7,8 hectares. Um exemplo, uma área pequena. A gente vê onde está localizado, a gente vê a latitude, a longitude, a gente vê todas essas características, altitude, pluviosidade, a gente vê essas características. A gente demarca essa área,
Depois da gente demarcar essa área, a gente monta os pontos de coleta de amostragem de solo dentro dessa área, tá bom? Então, e para isso a gente tem que utilizar, óbvio, o GPS, porque senão fica complicado, né, para a gente delimitar isso. No caso desse exemplo, eu coloquei aí que a gente utilizou as malhas de amostragem de 70,71 metros por 70,71 metros. Não sei se vocês conseguem enxergar aí no slide aí. Obtendo, assim, 14 pontos. Tá? A gente tem 14 pontos de amostragem e 20 subamostra dentro de cada malha, tá? que a gente levantou aí. Sendo assim, a gente fez essas coletas e a gente envia para o laboratório. Quando a gente envia para o laboratório, a gente tem os resultados. No caso aqui, se a gente for potássio, a gente é potássio. Então, a gente fez uma análise de potássio e aí, a partir disso, a gente consegue gerar mapas de fertilidade. Mas, no caso, um mapa de fertilidade que eu trouxe como exemplo aqui para vocês, esse aí. Dentro desse quadrinho, não sei se vocês conseguem perceber, tem várias colorações, tons de vermelho. A gente tem um vermelhinho claro para um vermelho mais escuro. Então, a gente consegue ver bem onde está necessitando de mais, onde está necessitando menos, e a gente consegue, aí, dessa forma, equilibrar. A gente consegue, onde está precisando mais, eu coloco mais, onde está precisando menos, eu coloco menos, e assim prosseguir com o procedimento em si de taxa variável. Bom, agora retomando a fala do Efraim também, quais que seriam, no caso, os equipamentos que podemos utilizar para fazer essa distribuição em taxa variável? Como esse nem é um conceito muito novo, tá? Agricultura de precisão e tudo, digamos que ainda há poucos equipamentos, mas a cada dia estamos evoluindo. A tecnologia evolui muito rápido. Agora, nesses 2 últimos anos, tivemos um avanço gigantesco na era da internet em si, né? Começou esses negócios de chamada de vídeo, evolução também na telecomunicação, com as fibras óticas e tudo. Hoje, aí digamos que isso facilitou muito, né? Porque qualquer fazenda em qualquer lugar do Brasil hoje, você consegue ter internet. Pode ser o local mais difícil, acesso, mas tem internet lá hoje. De boa, por aquilo que pareça. Às vezes, depende do lugar, você ainda até acha a internet melhor do que dentro da área urbana de algumas cidades por aí. Então isso ajudou muito, facilitou muito para a evolução da agricultura de precisão. Aí, a partir disso, nós pesquisamos alguns equipamentos que pode usar para fazer essa distribuição em taxa variável e vamos apresentar alguns agora. Existe um chamado Field IQ ATL. O que ele consiste? É um sistema de controle de taxa variável fixa nos fertilizantes e corretivos. Ele tem como sistema evitar a sobreposição, desliga o sistema ao passar sobre as áreas já aplicadas, né? Isso facilita para você não fazer 2 vezes o mesmo aplicação, no caso de fertilizante. Além disso, ele carrega os arquivos em shape, compatível com todos os softwares de agricultura de precisão disponíveis no mercado. Ou seja, é uma facilidade de intercomunicação de vários aplicativos. Possui 2 a 4 entradas, pode ser utilizado em qualquer espalhador de terceiro ponto do mercado. Mais uma das vantagens, você não precisa ter um equipamento específico daquela marca. Você pode usar qualquer outro equipamento que você tenha, desde que ele já tenha essa plataforma para poder aceitar os espalhadores. Grava o relatório de aplicação, você fazer possíveis consultas, análises, verificar como é que foi, como é que está sendo, como é que vai ser futuramente, ou futuramente você poder verificar os dados que foi aplicado, ter um histórico, né, um registro. E mapear áreas improdutivas, gerando economia de produtos, ou seja, ele irá aplicar a dose certa na área certa. Aí também temos o Field IQ granular, muito semelhante ao anterior, que é o Field IQ ATL. A única diferença seria o quê? Que ele tem um controle automático. A dose permanece de acordo com o desejado, independente da variação da velocidade. Ou seja, muitos controladores, no caso, os distribuidores de fertilizante que temos atualmente,
eles têm um sistema na barra de na TDP, aonde ele varia nessa distribuição conforme a velocidade do trator. Ou seja, se o trator está a 5 por hora, ele vai ter uma taxa de distribuição. Se ele está a 8 ou 7 por hora, já tem uma outra taxa, no caso, né? Outra vazão de distribuição. Nesse caso, não. Esse ele faz com que você pode andar a qualquer velocidade empregada, que você vai manter aquela mesma taxa que você calibrou. Isso é muito bom, porque sabemos que é difícil manter uma velocidade controlada hoje em dia em qualquer equipamento. Isso aí é muito complicado, principalmente em locais onde as áreas já são mais irregulares, com a declividade um pouco mais elevada. E aí temos o fio de EQ granular, né, que é o mesmo, mas acoplado com o GFX 750. Que ele consiste? Ele é um monitor, que ele tem um sistema operacional Android, muito versátil, dinâmico, e opera no ambiente de precisão EQ, que ele adiciona funcionalidades de acordo com as necessidades de operação. Possui a flexibilidade de tempo e uso do equipamento. Além disso, acompanha o receptor NAV 900, e que ele, no caso, é alta tecnologia. Precisão facilitando a transferência de arquivos entre o veículo e o escritório. Ou seja, o que é esse receptor NAV 900? Nada mais é do que um sistema de captação de informações no aparelho em si, no trator, aonde o escritório, né, na fazenda em si, você transmite essa informação para esse receptor. É um sistema que você não precisa tirar, colocar um pendrive ali, ou alguma coisa para você transmitir esses dados. Seria tipo uma ponte que ele vai fazer. Tipo um sistema Bluetooth ou um sistema de compartilhamento direto. Você não precisa ficar salvo num equipamento e leva para o outro. Você simplesmente você muda no computador e você já transfere. Claro, tem uma distância, limite e tal, mas é uma distância boa, no caso. Aí também temos o Isobus espalhador, que ele pode conectar de forma plug and play o mesmo implemento em diferentes tipos de tratores, que possui o display com essa funcionalidade garantindo a otimização de recursos pelo produtor. Ou seja, além que você precisa calibrar o equipamento, o implemento, no caso, você calibra o equipamento com o implemento e o trator. Aí, quando você vai fazer uma troca, vai mudar o trator ou o implemento no trator ali, você já teria que recalibrar. Esse não, esse você só calibra uma vez e ele vai conectar de forma plug and play, no caso que a gente fala. Você não precisa ficar refazendo aquelas configurações todas. Ele possui uma tecnologia intercambiável, né, como eu já tinha dito. Módulo MIT 3.0 da Miller, que é uma empresa responsável pelo controle automático de taxas e insumos. E você pode fazer alteração de software interno, permitindo trabalhar em diversas operações, ou seja, você pode trabalhar com diversos materiais, como taxas de controle de sementes, fertilizantes, monitoramento de sementes, controle de aplicação de defensivos e outras funções. Além disso, então, ele é ótimo para isso. Bom, a análise de artigo vai servir para enfatizar, ilustrar a importância da agricultura de precisão e os seus benefícios que podem ser obtidos a partir da utilização de todo esse pacote tecnológico. Esse artigo foi realizado na PUC de Toledo, Paraná, pela equipe do Alfredo Richard. E eles analisaram o espaço temporal de atributos químicos do solo influenciado pela aplicação de calcário e cloreto de potássio em taxa variável. Nesse caso, analisaremos a variável da aplicação do cloreto de potássio apenas. Bom, precisamos saber em quais condições esse estudo foi feito para compreender melhor as informações que ele nos traz. Ele foi feito no ano de 2010 a 2013, no município de Terra Roxa, no Paraná, em uma área de 41,68 hectares, em sistema de plantio direto consolidado com a cultura da soja. A primeira amostra foi realizada em 2010, georreferenciada, foi utilizada uma malha de amostragem de 3 hectares, no total de 15 amostras compostas, de 0 a 20 centímetros de profundidade. A segunda amostra foi realizada em 2013, levando em consideração as mesmas características realizada na primeira amostra.
Bom, aqui temos a análise do potássio em taxa variável em centimol por decímetro cúbico. E vimos que aqui no ano de 2010, a primeira figura, vemos que tem grande faixas de variação do nutriente no solo. Na figura do meio, é a recomendação da taxa variável de cloreto de potássio. Observe que 54% da área não necessitou aplicação, ou seja, enfatiza a importância da aplicação em taxa variável, que gerou, querendo ou não, uma economia de recursos que o produtor teve nessa área, mesmo tendo o gasto a mais de realizar a amostragem e as análises. E na última figura, a análise de solo em 2013, após a feita a aplicação e consolidado o cultivo. Vemos que temos poucas manchas que o nutriente está abaixo. Vemos uma maior uniformidade da disponibilidade do nutriente no solo. Isso mostra que a agricultura de precisão trouxe uma maior uniformidade na área com relação a esse quesito, que é o nutriente potássio. Pode passar. Aqui a gente temos a mesma figura com a variável de a porcentagem de potássio disponível na solução do solo. Vemos que temos áreas em vermelho, que o potássio está criticamente em déficit na solução do solo, e áreas que ele está em níveis bons e adequados. Na figura do meio, vemos a recomendação da aplicação da taxa variável, e na área, na figura 3, vemos que tem uma grande faixa verde e algumas manchas amarelas. Isso, Wilda, uma pesquisadora, explica que em locais que não receberam a aplicação da taxa variável em um ano, estão mais propensas a apresentar necessidade na próxima amostragem. Dessa forma, evidencia que a agricultura de precisão é um ciclo, que todo o ano tem sido levado a sério a agricultura de precisão, e que novas amostras de solo devem ser realizadas para aferir os níveis de nutricionais do solo, e quando necessário realizar a interferência com doses variáveis. Ou seja, nessa área, nessas duas manchas amarelas, comparando com a figura do meio, vemos que nela não foi aplicado o potássio em 2010. E em 2013, essas manchas já apresentaram a necessidade da aplicação. Então, o produtor fez essa nova amostragem e ele, gerando um novo mapa de recomendação, ele vai aplicar só nas áreas que precisam. E as áreas onde o nutriente está na quantidade adequada, ele não vai precisar fazer a aplicação. Isso gera economia, tanto de recursos de mão de obra, maquinário, quanto de recursos de nutriente, ou seja, ele vai gastar menos insumo em uma área que ele ia jogar a mesma quantidade para toda a área. Pode passar. Aqui temos o outro artigo que analisa a viabilidade econômica do sistema de adubação diferenciada, ou seja, a agricultura de precisão em taxa variável, comparado ao sistema de adubação convencional na lavoura cafeira. Esse estudo foi um estudo de caso feito pela equipe do Gabriel Ferraz, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Eles fizeram esse estudo na cultura do café, avaliando se os custos maiores da agricultura de precisão são pagos pela economia que ela gera.
Pode passar. As condições em que esse artigo foi realizado foi na Fazenda Brejão, em 3 pontos, no sul de Minas. Foram 2 safras, a safra de 2007 e 2008 e a safra de 2008 e 2009. Tivemos 3 áreas, onde a primeira são 22 hectares com a cultivar topázio, a segunda 10 hectares com a cultivar mundo novo e a terceira com 6 hectares da cultivar acaiá. A adubação convencional foi realizada 20 subamostras, que compõem uma amostra composta por área. Pode passar. Já a adubação convencional foi feita de forma por um funcionário da fazenda, usando o trado convencional, tudo da maneira usual que é feita. E as amostras compostas, já o sistema de aplicação diferenciada, foi baseado nas técnicas da agricultura de precisão. E nisso, a coleta do solo foi demarcada na malha de 1 ponto por hectare. Isso nas três áreas, totalizando um total de 38 pontos amostrais referenciados. Essa demarcação foi feita por uma empresa terceirizada, onde foi feita a amostragem e foi feito com o quadriciclo equipado com a broca pneumática e o GPS geodésico. Foi feito as subamostras, 8 subamostras para compor uma amostra composta. Essas análises foram levadas para o laboratório e feito a montagem do grid em taxa variável. Bom, e os resultados? Nesse estudo foi realizado a adubação por cloreto de potássio também. Na safra de 2007 e 2008, o sistema de adubação convencional acarretou um aumento de R$ 80 por hectare com fertilizante e R$ 11 com a mão de obra. Mesmo com o aumento dos custos de amostragem e mapeamento, amostragem do solo, mapeamento, ainda e a análise laboratorial das amostras, foram na ordem de R$ 31,87 por hectare e R$ 21,82 por hectare. A adubação diferenciada mostrou-se mais vantajosa, reduzindo os custos em R$ 38 por hectare, ou seja, 6,53%. Na segunda safra de 2007 e 2009, os custos com fertilizantes na adubação diferenciada foi de 278, menor que no sistema de adubação convencional. Além disso, os gastos com a mão de obra, tratores e adubadoras também foi menor. O mesmo não acontece na amostragem de solo e mapeamento e com as análises laboratoriais. Portanto, nessa safra, a redução de custo da adubação diferenciada foi de R$ 318 por hectare, ou seja, 23,76%. Reduziu na segunda safra. Então, vemos nesse artigo um estudo mostrando na prática a vantagem da agricultura de precisão na adubação, na taxa variável de potássio, onde gerou uma economia de recursos por parte do produtor, mesmo que a agricultura de precisão acarrete numa elevação dos custos com análise, mapeamento
esses custos que são elevados acabam compensando com a economia de insumos que o produtor tem. Eu vou falar de mais alguns artigos aqui sobre a aplicação da taxa variável no potássio. Esse artigo é o uso da agricultura de precisão na correção da fertilidade do solo. Pode passar. Esse trabalho ele foi conduzido em uma área de 7 hectares,8, localizado no município de Vitório, no Paraná, com uma altitude média de 700 metros, uma latitude de 26 graus para sul e uma longitude de 52 graus. Pode passar. As condições para a aplicação desse trabalho foi uma demarcação dos pontos de coleta. Utilizou-se o GPS Garmin para demarcar os pontos de coleta nas malhas de amostragem, que foram as malhas de amostragem, que foram 14 pontos, foram de 70,71 metros por 70,71, com 20 subamostras dentro de cada malha, a partir dos quais se gerou os mapas de fertilidade. Pode passar. Aqui a gente vai ter os mapas que foram gerados. Nesse primeiro mapa, a primeira figura, ela mostra a área do fósforo. Então, eu vou focar mais na segunda figura, que é sobre o potássio. Esse mapa de variabilidades, esse primeiro mapa é sobre a variabilidade espacial, que para o potássio foi-se observado que 1,4 da área apresenta nível baixo do potássio, já 6,32 apresentava nível médio e 54,96 nível alto, e para 37,30 da área o nível era muito alto. Uma das possíveis explicações para 92% da área apresentar níveis de potássio entre alto e muito alto pode ser a eficiência da recuperação desse nutriente pelas culturas anuais, que nessa área era plantado o cultivo de milho. Então, assim, devido ao plantio do milho, eles deduziram que devido ao plantio do milho, o potássio poderia estar muito alto. Já nessa outra figura aqui, a gente pode observar. A gente vai observar mais a C e a D, que é sobre o potássio. A A e a B é sobre o fósforo, então eu vou focar mais nelas. Nessas duas figuras, a gente pode observar que a aplicação de zona de manejo, a quantidade total do K2O a ser aplicada era de 564 quilos no hectare total, de 7,8, que foi a área utilizada. Já com a aplicação, isso sem a aplicação da taxa variável. E com a aplicação da taxa variável, foi reduzido para 521 quilos. De 564, foi reduzido para 521 quilos na aplicação de potássio. No caso, teve uma economia de quase 4% de produto e de dinheiro também. O que a gente pode salientar nesses resultados aqui é que com a agricultura de precisão, a economia,
tanto de produto quanto economia de dinheiro, é muito grande, dá uma diferença muito grande no bolso do produtor, né, no final do ciclo. Pode passar, Wesley. Esse segundo artigo, ele também explica sobre o fósforo e o potássio. Ele também foi um estudo sobre o fósforo e o potássio. Que recomendação na correção com fósforo e potássio, usando ferramentas da agricultura de precisão. Esse foi um artigo de 2009, se eu não me engano. Pode passar. As condições. O trabalho foi conduzido na área do convênio da Unicruz e CCGL, no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O solo da área é classificado como latossolo vermelho, distrófico com textura argilosa. Essa área é utilizada para a produção de grãos de culturas anuais, inverno e verão. Pode passar. Os resultados foram importados pelo programa Campeiro. Este programa foi utilizado para a geração dos mapas e recomendação de adubação, considerando os valores dos indicadores analisados e sua interpretação com base nas recomendações de adubação e calagem para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesse trabalho, a área utilizada, foram utilizados 5 pontos de áreas. Pode passar, Wesley. Aqui, nesse gráfico, a gente vê 5 áreas. Essas áreas, elas tiveram um tamanho bem distintos. Assim, na primeira área, foi 47,72 hectares. Na segunda, foi 7,65. Na terceira, 10,23. Na quarta, foi 7,5. E na quinta área foi 26,37. Então, não foram áreas homogêneas, assim, utilizadas, né? Foram áreas de tamanhos variados. E aqui nessa tabela, a gente foi analisado o quê? Foram utilizados doses de super triplo e doses de cloreto de potássio, que está na parte direita da tela, que é o de cloreto de potássio. E aí a gente tem a quantidade de quilos que foi utilizado, o valor e a área utilizada, né? E no finalzinho a gente tem o NPK sem AP, agricultura de precisão. Aí a gente pode analisar os valores, que dá muita diferença sem o AP e com a agricultura de precisão, que é utilizado muitas doses de cloreto de potássio, e o valor também, que em agricultura de precisão, ele é muito elevado, né? E a gente pode analisar os custos que deu. Nesse trabalho, teve uma economia de 45% no custo tanto do potássio quanto do fósforo. Então, assim, a agricultura de precisão é fundamental para o produtor, né? Como eu tinha falado anteriormente no outro artigo. E é isso o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos que vão assistir. E esse foi o nosso trabalho. Então, pessoal, vamos pedir aqui pro pessoal ligar as câmeras para ver os integrantes. Efraim, Jéssica e Hugo. Somos integrantes desse trabalho. E é isso, pessoal. Obrigado.